Alguma vez na sua vida você já se perguntou, será que esse é o caminho certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa aqui? Eu recebo muito essas perguntas nos meus atendimentos de tarô, de pessoas que estão decidindo por um caminho, por uma oportunidade nova, e às vezes elas não têm muita certeza se aquilo vai ser bom, se aquilo vai trazer bons frutos, como vai contribuir para o aprendizado delas, né? E o tarô geralmente traz respostas muito assertivas que indicam o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito, o que ok, vai em frente, vai seguindo, né? Então o tarô é uma ferramenta que traz muita clareza para quem ainda não consegue confiar na própria jornada, não consegue confiar se está fazendo a escolha certa. Mas nem todo mundo tem as condições, de repente, de fazer um atendimento de tarô, né, de pagar uma taróloga para saber, né, se está no caminho certo, se essa jornada é confiável. Então hoje eu vou compartilhar com você 5 passos que podem te ajudar a fortalecer a sua confiança na jornada, para que você possa tomar decisões, mesmo que você não tenha aí uma taróloga de confiança, baseadas aí nisso que você vai entender nesse vídeo de hoje. Tem uma carta que eu acho muito interessante, que é do oráculo Desperte Sua Luz, que ela fala o seguinte, né? Confie na sua jornada. Se você soubesse que você está sendo apoiada ou apoiado, o que você faria? Né? Essa carta aqui, ó. Então, se você soubesse que você é apoiada, o que você faria? Quando a gente tem uma jornada para percorrer, um caminho, é muito comum que a gente se pergunte, será que isso é para mim? Será que é esse mesmo caminho? O que você sente quando você se faz essa pergunta? Né? É muito importante que a gente aprenda, pessoal, a se ouvir, a ouvir os nossos sentimentos, ouvir os nossos medos, as nossas angústias, as nossas alegrias, para que a gente possa, enfim, saber como aceitar a nossa jornada, né? Ou mudá-la de acordo com aquilo que a gente sente. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai desenvolver aqui 5 passos de como você pode fortalecer a confiança na sua jornada e dessa forma você seguir em frente, caso você se atente que esse caminho é realmente para você, ou de repente fazer as mudanças necessárias de acordo com o que a gente vai ver aqui. E o primeiro passo para isso é você se perguntar por que eu escolhi esse caminho? Então, por que eu escolhi esse destino? Por que eu escolhi essa oportunidade? Quando a gente começa um projeto novo de vida, seja ele qual for, pode ser um novo trabalho, pode ser um canal no YouTube, pode ser estudar uma nova graduação, um novo curso. E aí vem lá naquele meio do caminho aquela pergunta, será que esse é o caminho certo? Né? O que você vai se perguntar para se responder nessa questão? Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu escolhi essa jornada? Qual foi o motivo inicial para eu estar nesse ponto da caminhada? É muito importante que você relembre sempre disso quando bater uma dúvida. Então eu me lembro que por vezes, quando eu estava aqui no YouTube começando, né, eu me perguntava, será que esse é o caminho? Será que não é melhor eu ficar onde eu tô, quietinha, sem produzir vídeo, sem falar sobre essas coisas que eu gosto? Né? Será que esse é o caminho? Aí eu me perguntava, por que eu iniciei? Qual é o meu porquê? Por que eu iniciei esse caminho? Por que eu escolhi esse caminho? E as respostas mostravam que eu gosto de fazer isso, que eu gosto de estar aqui. Então, continua a jornada. Essas dúvidas, elas muitas vezes aparecem na nossa vida porque às vezes a gente não tem confiança no todo, até confiança em nós mesmos. E ela vem muito de encontro com uma energia do tarô, que é essa aqui, ó, que é a carta dos enamorados, que vai falar de amor, né, de romance, de alguma coisa desse tipo, mas também vai falar das dúvidas que a gente pode ter, dos caminhos que a gente precisa escolher. E ela fala sobre a gente escolher de acordo com a nossa autenticidade, com o nosso coração. Então as escolhas que a gente faz, elas precisam estar baseadas nesse porquê. Por que eu escolhi esse caminho? Ou seja, esse caminho ele está alinhado com o meu coração, né? Tem a ver com o meu coração, com aquilo que eu quero. E essa carta dos enamorados, ela vem falando sobre essas escolhas, onde as respostas vão ter que estar baseadas em quem nós somos autenticamente, na nossa autenticidade.
Então, sempre que você tiver dificuldade em confiar na sua jornada, no seu caminho, se pergunte: por que eu escolhi esse caminho? Por que eu iniciei essa jornada? Por que eu decidi dar o primeiro passo em direção a essa caminhada? Tá? Isso é muito importante para que você possa fortalecer essa confiança em você e no caminho que você escolheu, tá? O segundo passo é: tenha mais paciência, observe mais a jornada. E aí a gente entra na energia da temperança, que é essa energia de paciência, de calma. Nenhum dos caminhos, gente, eles são construídos tão rapidamente como a gente deseja. Existem várias histórias de vida. Em algumas, os movimentos serão muito mais rápidos por motivos que não competem a nós. Em outras jornadas de vida, os movimentos serão bem mais devagar por motivos também que não competem a nós. Cada pessoa tem uma história de vida. Então tenha paciência com a sua jornada e observe ela acontecendo. O quanto você aprende dentro desse processo. Vou dar um exemplo de mim mesma. Estou no YouTube já tem alguns anos aí. Comecei o meu canal no final de 2017 para 2018, mais ou menos. E o meu canal cresce muito devagar. Muito devagar. Então, às vezes, aconteceu de eu me comparar com canais de pessoas que começaram em 2021, 2025, que já tem 50 mil inscritos, e eu olho e falo: meu Deus, como essa pessoa conseguiu, né, ir do 0 aos 50 mil tão rapidamente assim, e eu ali naquela coisa devagar. Se eu olhar só para o número como indicador de sucesso, eu vou achar que meu caminho está errado, que a minha jornada está errada e não vou confiar no meu processo. Mas se eu olhar como indicador a minha jornada toda, o quanto eu aprendi, as pessoas que eu conheci, o quanto eu evoluí em leituras, em materiais, em estudos, porque eu estava aqui fazendo vídeos, sendo terapeuta, atendendo pessoas. Então, eu olho como indicador de sucesso o todo, não somente um número. A gente precisa ter mais paciência e olhar como sucesso o todo, não somente o indicador social daquilo que é sucesso. Então, às vezes, você é uma empreendedora, você está começando e você está vendendo, sei lá, vou utilizar, por exemplo, o exemplo da minha irmã, né? Você trabalha com costura, você gosta de fazer costura, e aí você está utilizando isso e você tem poucos seguidores ainda, sei lá, numa rede social. E aí você usa aquela métrica de ter seguidores como sucesso, mas você não olha para o processo de aprendizado que você está tendo, das coisas que você tem que estar estando em contato, aprendendo, gerindo. Vocês sabem que é duro dizer isso, porque eu também me incomodo muito com isso, mas acontece. Muito dos nossos aprendizados mais profundos, eles vêm dos problemas e dificuldades que nós temos para enfrentar, para destrinchar, desenvolver no dia a dia. Então, assim, eu mesma me incomodo com isso, eu falo por mim. Quando eu tenho um problema para resolver, me incomoda demais, em qualquer área. Sendo aqui no YouTube, né, num vídeo que travou, num problema que eu tô tendo para gerar uma capa, né, ou num problema que eu tô tendo com uma cliente. Então, assim, esses problemas me fazem desenvolver habilidades, né, para lidar com o novo, e isso faz eu crescer, e isso é o observar a jornada, é observar o aprendizado dentro daquilo que eu me propus a fazer, tá? E o terceiro passo é você ter metas claras e acompanhar o seu progresso. Pra gente não desistir da jornada, a gente tem que entender por que a gente começou e ter isso descrito, né? Por que eu tô fazendo isso? Quais são as metas que eu tenho? E eu preciso olhar o meu progresso, mesmo que ele seja pequeno, o que eu tô ticando ali dessas metas? Isso tem muito a ver com a energia da carta do carro, que é uma energia de sucesso, de prosperidade, mas através do movimento. Ou seja, eu preciso me movimentar em direção ao que eu desejo, ao que eu quero, para que eu alcance o sucesso. Então, se eu ficar parada onde estou, não chegarei a lugar nenhum. Então eu preciso me movimentar em direção ao sucesso, eu preciso fazer por onde para chegar onde eu desejo. E para isso eu preciso ter um planejamento em metas. Então o que eu quero para essa jornada, para esse caminho que eu escolhi, isso e isso, ok.
eu quero isso. O que eu estou fazendo para conseguir chegar aqui? De ações, de concreto, como eu estou me movimentando o carro, né, para chegar onde eu desejo. E aí eu olho esse progresso. Então, uma vez por mês eu volto lá nas minhas metas e olho o que eu tô conseguindo fazer, o que eu ainda não estou fazendo, o que eu preciso fazer. Para que eu consiga acompanhar esse progresso e confiar, porque aí eu vejo um movimento, e quando eu vejo movimento, eu me sinto mais motivada para seguir em frente. Se eu fico parada, eu desanimo porque também eu não estou me movimentando. Eu não estou fazendo a energia circular, né? Então a nossa vida é movimento, ela precisa de energia circulando, inclusive na jornada que a gente escolheu, seja ela qual for, para viver, para vivenciar, tá? Então observe essa questão também para que você confie mais no seu processo, na sua jornada. O quarto passo é saber, pessoal, que você é capaz. Muito da desconfiança na jornada, isso acontece muito nas minhas tiragens de tarô que eu faço, né, para as minhas clientes. Uma das coisas que eu sempre digo para elas e que o tarô mostra é você não está confiando em você. Você não está confiando na sua capacidade de criar o novo, de criar novas oportunidades a partir dessa jornada que você escolheu. E tem muito a ver com quem? Com o mago, que é essa capacidade de criação, de fazer acontecer a partir de quem eu sou, da minha capacidade de gerar coisas novas, né? De criar oportunidades. E às vezes falta em nós essa capacidade de confiança das nossas ações, né? Eu vejo muito isso nos atendimentos de tarô. Às vezes a pessoa me pergunta de um trabalho que ela quer mandar um currículo, quer fazer algo novo, e vem essa falta de confiança nela. Se ela não tiver confiança, se toda crítica que alguém fizer, toda maledicência, toda palavra para colocar para baixo, ela se entregar, ela nunca vai se sentir capaz e ela vai desconfiar dos caminhos que ela está percorrendo, por falta de enxergar que é capaz de fazer mudanças, de criar oportunidades. Então é muito importante que você tenha em mente que você é capaz, que esse seja o seu mantra quando você tiver dificuldade em confiar na sua jornada. Eu sou capaz. Coloque isso na sua mente para que você consiga seguir em frente, orientando-se através da sua bússola interior. Se esse é o melhor caminho, se eu devo virar um pouquinho para a esquerda aqui, ou para a direita ali, ou se eu devo seguir em frente, ou se eu devo voltar um pouquinho para trás, dar uma ré. Deixe que a sua bússola interior guie você a partir da confiança interna que você tem no seu coração, tá? E o quinto e último passo para que você consiga confiar mais na sua jornada é você confiar com esperança mesmo sem entender. Tem uma frase que eu utilizo sempre para confiar na minha jornada, independente de qual ela seja, que é: eu confio na minha jornada mesmo sem entendê-la, que é uma frase da Mila Brown. Eu confio na minha jornada mesmo sem entendê-la. Por quê? Porque eu confio que Deus tem planos para mim muito bons. Independente do que esteja acontecendo agora, eu vou chegar onde desejo. Eu sei que Deus não me abandona, que o universo está comigo. Eu me lembro que eu estava um dia desses aqui, pensando em umas coisas assim, bem profundas, né, sobre vida, sobre família, sobre senilidade, né, a gente ficar mais velho, mais idoso. E eu tava com vários devaneios assim, sobre a solidão, né, na terceira idade, na velhice, pensando naquelas questões profundas, né, porque eu tinha visto uns exemplos no pronto-socorro que eu fui, né, com meu pai, que passou mal, enfim, eu tive que acompanhar, e eu fiquei olhando aquelas pessoas idosas, e aquilo não sai da minha cabeça quando eu cheguei em casa. E eu me lembro que eu tava pensando, né, nessa questão, e aí me veio uma frase no Instagram, até da Gisela Valim, que eu tava vendo, falando assim: você não está sozinho, o universo todo está dentro de você, né? Eu tava pensando muito nessa questão de solidão, na terceira idade, as pessoas que ficam sozinhas, né? Que às vezes têm filhos, mas os filhos não ajudam, ou não tiveram filhos por inúmeras questões e ficaram só, né? E tem que lidar com tanta burocracia no sistema de saúde, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, nessa dificuldade que a gente tem de ter esperança, de acreditar que o melhor vai acontecer, que é muito essa carta da estrela, né? A gente desenvolver essa capacidade de confiar mesmo sem entender. Por que que eu cheguei aqui?
Por que a minha vida tá assim, nessa configuração, nesse desenho? Tá, mas lutar contra isso nesse momento, de uma forma de tristeza, ansiedade, não vai fazer você sair do lugar onde você tá. Você precisa aceitar que é assim, ter esperança, e dentro do que é, lembra que eu falei sobre aceitação nos nossos vídeos aqui do canal? E dentro daquilo que é, eu fazer ações que me competem para mudar essa realidade, se for possível, porque nem sempre, às vezes, também vai ser possível mudar algo de uma hora para outra. Mas eu faço aquilo que me compete, né? Então, vamos supor, se a pessoa tem medo de solidão, de ficar só, você pode entrar num grupo de voluntariado, conhecer pessoas, participar de atividades na igreja, né? Criar vínculos de amizade com pessoas que são importantes para você, da sua família, não se isolar de todo mundo. Então isso é muito importante quando a gente pensa nessa questão, né? Da gente confiar na nossa jornada. Muitas vezes a gente vai estar num ponto da jornada em que não nos agrada do ponto de vista social, daquilo que a gente aprendeu que é certo. Mas a gente precisa aprender a confiar na jornada mesmo sem entender. Sabendo que com esperança, né? Com essa confiança, eu entendo que está acontecendo o melhor para mim, para minha evolução espiritual, para o meu aprendizado, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Então, a gente viu aqui como a gente pode confiar na nossa jornada a partir de ações práticas, mudando a forma como nós enxergamos as coisas e o nosso comportamento em direção àquilo que a gente deseja para tornar a nossa jornada mais robusta e confiável para nós, para que nós possamos percorrê-la com passos firmes e sem medo de tropeçar. E se os tropeços vierem, que nós saibamos nos levantar e continuar a caminhada. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.